Boa tarde, os membros da banca. Agradecer aqui o professor Davi Menotti, da Universidade Federal do Paraná, professor Flávio Elias, membro interno da Universidade de Brasília. Nós vamos dar início agora à nossa defesa de qualificação de mestrado do programa de pós-graduação em informática da Universidade de Brasília, onde o candidato Rafael Oliveira Ribeiro irá apresentar a sua proposta de dissertação de mestrado. Rafael, você tem de 20 a 25 minutos aí, vamos girar para poder fazer essa apresentação, tá? Primeira etapa, segunda etapa a gente passa para a arguição da banca e depois a banca se reúne rapidamente para deliberar sobre o seu trabalho, tá? A palavra está contigo, certo? 25 minutos aí. Obrigado, professor. Obrigado, professor Davi, professor Flávio Elias. Esse, então, é o tema da pesquisa, né? Métodos para cálculo de LR a partir de scores de sistemas de reconhecimento facial em cenários forenses. A apresentação aqui vai seguir essa sequência. A gente vai começar com a contextualização e motivação, apresentar o projeto de pesquisa em si, descrever os métodos e dados, apresentar alguns resultados preliminares e, por fim, o planejamento para a conclusão da pesquisa. Bom, contextualizando então, essa pesquisa ela tem relação direta com o exame pericial de comparação facial. É um exame que tem como objetivo comparar duas imagens para verificar se elas são de um mesmo indivíduo ou se são de pessoas diferentes. É um exame manual, ele é baseado na análise e comparação de elementos morfológicos feitos por um especialista, e os resultados desse exame são atualmente apresentados de maneira qualitativa, utilizando descrições verbais para o peso da evidência encontrada. Essas descrições verbais são expressas dentro do que a gente chama de paradigma da LR. O que vem a ser esse paradigma da LR? É um framework lógico para a interpretação de evidências que permite a atualização da convicção do julgador a partir de novas evidências. No caso, a partir do nosso caso aqui, do laudo pericial de comparação facial. Esse paradigma também está baseado no teorema de Bayes, sob a forma de razão de probabilidades, e a LR, esse termo em azul, que representa, então, uma relação entre a probabilidade de obter aquela evidência, considerando como verdadeira uma hipótese, e a probabilidade de obter a mesma evidência, considerando como verdadeira uma hipótese alternativa. Essas duas hipóteses, HP e HD, normalmente elas são estabelecidas de maneira que HP significa a hipótese das imagens terem como origem o mesmo indivíduo, e HD representa a hipótese das imagens terem como origens pessoas diferentes. O P normalmente é usado na literatura forense como prosecution, né? Geralmente a hipótese de mesma origem é a que está associada à acusação, e o D é de defesa, que está associado à hipótese das imagens serem de pessoas diferentes. Bom, então como é que se dá essa atualização do convencimento do julgador a partir da apreciação da evidência, né, ou da LR? A gente tem 3 exemplos aqui, em que no primeiro caso, a convicção do julgador, antes de apreciar a evidência, era de uma preferência, né, de uma crença maior de que a hipótese da defesa era verdadeira, aqui o H, o θ que representa o H, né? Então, depois de apreciar a evidência, nesse caso um exame que apresenta LR igual a 10, ele atualizaria essa relação de probabilidades, ou essa razão de probabilidades, que a gente chama razão de probabilidades a priori, para uma proporção, então, de 5:1, nesse caso, em favor da hipótese da acusação. No segundo caso, em que é apresentado o mesmo resultado de um exame, com o mesmo peso da evidência, mas em que a razão de probabilidades a priori era muito mais forte para a hipótese da defesa, esse mesmo resultado pode não ser suficiente para virar o entendimento do julgador a favor da hipótese da acusação, e ele continua, mesmo depois de apreciar essa evidência que favorece a hipótese da acusação, ele continua, então, com uma preferência ainda pela hipótese da defesa, embora menor. E, por fim, o terceiro caso, em que o julgador teria a mesma preferência pela hipótese da defesa do caso anterior, mas nesse caso é apresentado um resultado muito mais forte a favor da hipótese da acusação, e aí sim, então, depois de apreciar a evidência, ele atualiza a sua convicção e ele passa a considerar, então, como mais plausível a hipótese da acusação. Agora, entrando já na parte de motivação, já se tem há algum tempo resultados na literatura demonstrando que combinar resultados de sistemas automáticos de reconhecimento facial com análise de especialistas melhora muito o desempenho para verificação ou para comparação entre duas imagens. Esse resultado é de 2014 e compara aqui, então, o resultado, a taxa de erro médio dos humanos, um dos algoritmos que foi avaliado, a combinação de todos os algoritmos, e quando se combina, então, o grupo de humanos com os demais algoritmos,
a gente obtém, então, uma redução mais significativa do que apenas combinando os algoritmos. Um outro resultado mais recente, que já leva em conta algoritmos ou modelos de reconhecimento facial mais recentes, da geração atual, inclusive com modelos baseados em redes neurais profundas, vai na mesma linha, né? Aqui a gente tem um gráfico que representa no eixo vertical a área sobre a curva, então quanto mais alto, melhor o resultado, né? A bolinha vermelha significa a mediana de cada conjunto, e dá para a gente comparar aqui, então, os resultados de apenas um perito, né, de um especialista, considerando os resultados isolados. Quando a gente combina os resultados de dois peritos, a gente tem uma melhora. É uma das justificativas, inclusive, da gente defender que o exame seja feito por mais de um perito. Mas quando a gente combina o resultado de apenas um especialista com um sistema de reconhecimento facial, que nesse estudo aqui foi o que teve melhor desempenho, a gente tem um ganho ainda maior no resultado final. Quando a gente combina o resultado de um perito com outros sistemas que têm desempenho um pouco abaixo, ainda assim há um ganho em relação ao desempenho de apenas um perito, mas quando a gente combina o resultado de peritos com um modelo que nesse caso tinha um desempenho muito ruim, a gente pode ter uma piora no desempenho final. Então a gente vê aqui que existe sim um estímulo para a gente tentar combinar sistemas automáticos com especialistas, mas não é qualquer sistema que, ao ser combinado, produz melhorias. Agora, um aspecto importante para a gente conseguir avaliar ou pensar em combinar resultados de sistemas automáticos com especialistas é a gente tem que, primeiro, fazer com que o resultado dos sistemas automáticos sejam expressos dentro do mesmo framework lógico que os peritos utilizam, ou seja, o paradigma da LR. Isso, então, esse, em suma, o objetivo da pesquisa, né? E a gente coloca o objetivo geral de avaliar métodos para o emprego de sistemas de reconhecimento facial em exames periciais, com a expressão dos resultados de forma quantitativa, através do cálculo de LR. Como objetivos específicos, a gente tem a identificação, obtenção e caracterização de bases de imagens faciais representativas do contexto da segurança pública, ou seja, das imagens que frequentemente são enviadas a exame, e a implementação de rotinas para o cálculo e validação de LR a partir de sistemas de reconhecimento facial. Já entrando aqui em métodos e dados, a gente vai utilizar então dois sistemas ou dois modelos de reconhecimento facial que têm performances diferentes, com aquele objetivo da gente verificar o quanto que a performance do sistema biométrico em si impacta no modelo de cálculo de LR. O FaceNet é um modelo de 2015 e, alegadamente, é o primeiro modelo que superou o desempenho de humanos para reconhecimento facial na base LFW. A gente vai avaliar também o desempenho do ArcFace para calcular LR. É um modelo mais recente que a gente considera representativo do que hoje seria o estado da arte para reconhecimento facial. As bases de imagens faciais que a gente considera representativas para a segurança pública, a gente identificou 5 bases inicialmente. A FEI é uma base de imagens brasileira, então tem essa vantagem de conter imagens da população nacional, né? É uma base que tem imagens de excelente qualidade, capturadas em condições controladas de pose, iluminação e expressão. Então, ela não apresenta, de fato, desafios para a performance em si, tanto do ArcFace quanto do FaceNet. Por outro lado, ela é representativa do contexto de exames em que a gente tenha, por exemplo, investigações de fraudes em bases de identificação civil. E também permite a gente entender o que seria um teto de performance aí para sistemas de cálculo de LR, a partir de sistemas de reconhecimento facial. A SCFace, QuizCamp e ForenFace são bases que contêm imagens representativas de câmeras de CFTV, né, de vídeo monitoramento, que é uma demanda muito grande, e também tem imagens para cada uma das pessoas do que a gente entende como material padrão, né, ou seja, imagens ali de boa qualidade que servem como referência. A gente teve uma dificuldade específica com a ForenFace, o mantenedor da base negou acesso para a gente, alegando aí a existência de novas regras relacionadas à privacidade das pessoas que forneceram as imagens para a base, que não existiam na época que a base foi criada. Então, a gente não conseguiu acesso ao ForenFace. Ainda assim, a gente acha que, ou a gente entende que SCFace e QuizCamp são suficientes para a gente avaliar esse cenário de vídeo monitoramento. A BFW, por fim, é uma base de imagens do tipo in the wild, que ela é mais desafiadora do que a LFW, que é mais conhecida da comunidade biométrica, e também tem uma vantagem muito grande, que ela é balanceada em termos de etnia e de sexo. Ela tem, então, números iguais de homens e mulheres, e também dividido igualmente entre 4 etnias, né? Asiático, caucasiano, indiano e negros. Então, isso permite também a gente ainda
avaliar eventualmente algum diferencial de performance em razão de grupos demográficos. E por fim, como métodos que a gente vai utilizar, são os métodos que de fato a gente quer avaliar para cálculo de LR a partir de scores de sistema de reconhecimento facial. Esses métodos a gente pode dividir em dois grandes grupos, métodos paramétricos e não paramétricos. Vou passar rapidamente aqui uma descrição do que são esses dois grandes grupos, né? Inicialmente, os métodos paramétricos, a sequência, então, para a gente obter LR a partir de scores, se dá nessa sequência aqui. Inicialmente, a gente obtém scores relacionados a cada uma das hipóteses, ou seja, um conjunto de scores que é resultado de comparações em que cada uma das imagens comparadas são da mesma pessoa, e um outro conjunto de scores, DS, em que cada imagem que está sendo comparada, né, em cada comparação que é feita de 2 a 2, as imagens são de pessoas diferentes. Os métodos são chamados paramétricos porque a gente obtém, então, parâmetros estatísticos desses dois conjuntos. No caso que a gente está utilizando aqui nesse exemplo, funções do tipo gaussiano normal, esses parâmetros são apenas média e desvio padrão, são suficientes, então, para a gente modelar essa distribuição ou essas duas distribuições de scores. O segundo passo, então, é fazer esse modelamento a partir desses parâmetros. E, por fim, a gente está pronto para calcular a LR de um caso específico. Então, se a gente tem, nesse caso, duas imagens que a gente compara e obtém o score de 0,8, a gente avalia, então, cada uma das funções de densidade de probabilidade que a gente obteve, a partir de cada um dos conjuntos, no valor daquele score. O numerador, então, está relacionado à hipótese da acusação e é o valor, então, da curva azul naquele ponto, o valor do score, né, 0,8 aqui no exemplo, e o denominador é o valor da curva vermelha, né, relacionada à hipótese da defesa, no mesmo score. Nesse caso, então, a gente obtém aqui uma LR numericamente igual a 9, a interpretação dessa LR é que é 9 vezes mais plausível obter esse score de 0,8 se as imagens comparadas são de uma mesma pessoa do que se elas forem de pessoas diferentes. Agora, já que entrando em métodos não paramétricos, um dos métodos que a gente vai avaliar é baseado na estimativa por densidade de Kern. O início é idêntico, a gente tem que obter esses dois conjuntos de scores relacionados a cada uma das hipóteses, mas para a gente obter, então, a função densidade de probabilidade de cada uma das hipóteses, a gente estima essas densidades através de KDE e não utilizando parâmetros para estabelecer ou para utilizar alguma função estatística convencional. Depois desse ponto, é a mesma coisa, né? A gente avalia, então, cada uma das densidades de probabilidades no valor do score e obtém LR. Aqui eu só chamo a atenção que os exemplos eu utilizei os mesmos dados, né, os mesmos dois conjuntos de scores SS e DS, a gente obteve um valor de LR ligeiramente diferente. Como último exemplo de método não paramétrico, a gente tem a regressão logística, que também, novamente, né, a gente se inicia com a obtenção dos dois conjuntos de scores relacionados a cada uma das hipóteses, mas agora aqui a gente treina, então, um modelo de regressão logística para modelar a probabilidade da hipótese da acusação em função do score. Então, a gente inicia esse treinamento atribuindo probabilidade 1 por conjuntos de scores de mesmas pessoas e probabilidade 0 por conjunto de scores de pessoas diferentes. A gente modela, então, uma curva logística a partir desses dois conjuntos de dados e utiliza, então, essa expressão para calcular a LR no score de cada caso. Essa expressão, se vocês repararem, ela representa, na verdade, a razão de probabilidades a posteriori do caso, e não a LR em si. Mas se a gente considera que a priori, né, a possibilidade ou a probabilidade do score ter vindo dessa distribuição, né, de mesmas pessoas ou de pessoas diferentes seria igual, numericamente esse valor se iguala a LR, então a gente pode calcular ele dessa forma, e aqui novamente a gente obteve mais um valor ligeiramente diferente para LR, a partir dos mesmos conjuntos de dados. Bom, então partindo já para a validação, o que a gente vai utilizar como métrica, né? A principal métrica é o custo do logaritmo da LR, que pode ser decomposto em duas componentes, uma delas associada ao poder de discriminação no sistema e outra associada à calibração do sistema, que busca avaliar se existe algum desvio sistemático das LRs calculadas para maior ou para menor. A gente também vai avaliar representações gráficas das LRs obtidas para validação, utilizando gráficos DAT, que são mais conhecidos já da comunidade biométrica, e também curvas de P e SE, né, ou da entropia cruzada empírica. Essas métricas são mais específicas da área forense, a gente vai tratar rapidamente aqui. A CLLR, então, ela é calculada segundo essa fórmula, e a gente considera que, então, a gente tem que obter LRs de validação, que a gente sabe quais são as hipóteses verdadeiras, né? Quais são
o ground truth aí de cada LR de validação que a gente obteve, e essa LLR, então, é obtida através dessa forma. A gente pode entender essa LLR como um custo ponderado em função dos tipos de erros que ocorrem, né? Então, se a gente tem, por exemplo, a situação em que uma LR foi obtida a partir de uma comparação que a verdade, a hipótese verdadeira é que as imagens eram da mesma pessoa, o que essa função faz é atribuir um custo mais alto para esse ensaio, quanto menor for essa LR, uma vez que o que a gente deseja é que essa LR seja muito alta. A interpretação análoga, né, e invertida, no caso das LRs que são obtidas a partir de ensaios de pessoas diferentes. As curvas de P são gráficos de proporção acumulada de casos, né, das LRs de validação, também relacionados a cada uma das hipóteses. Então, o que a gente tem no eixo horizontal são os valores de LR em si, diretamente, e o eixo vertical representa a proporção de casos de cada uma das hipóteses em que as LRs foram maiores do que o valor que está no eixo horizontal. O que a gente deseja ver nesse gráfico é essas duas curvas o mais afastadas possível e distribuídas simetricamente em relação ao valor neutro da LR, que é 1. Esse gráfico também permite a gente obter métricas secundárias de performance relacionadas a sistemas forenses, né? Por exemplo, a proporção de misleading evidence, ou de evidências que apontam na direção, ele suporta mais fortemente a hipótese errada. A gente vai preferir usar nessa pesquisa, ao invés daquela representação clássica, nesse slide, uma representação modificada dos gráficos de P, em que a interpretação da curva das LRs de mesma pessoa, né, no caso aqui da azul, ela é invertida, ou seja, ela representa a proporção de casos em que as LRs são menores do que o eixo aqui. Essa representação permite a gente obter as mesmas informações da representação clássica, mas facilita a visualização de desvios sistemáticos. Nesse caso, por exemplo, acima e à esquerda, é fácil verificar que existe um desvio sistemático para a direita, em relação ao valor neutro da LR, e também permite avaliar de maneira mais fácil as taxas de misleading evidence para uma hipótese e para outra. O que a gente deseja ver nesse gráfico, então, é uma distribuição simétrica em relação ao valor neutro da LR e um afastamento também maior possível entre as duas curvas, o que denota um poder de discriminação maior do sistema. A assimetria em relação ao eixo aqui da LR igual a 1 demonstraria ou demonstra boa calibração. Por fim, entropia cruzada empírica, ela é definida a partir dessa expressão, né? Então, é uma fórmula relacionada à entropia, ou seja, a incerteza que é avaliada já nas probabilidades a posteriori, ou seja, já nas decisões do julgador, a partir das evidências que são apresentadas, e a gente pode reescrever essa expressão em termos das LRs de validação que a gente vai obter e da razão de probabilidade a priori, que é um elemento que geralmente o perito não tem acesso. Essa razão de probabilidade a priori faz parte da convicção inicial do julgador antes de apreciar a evidência. Então, existe uma dificuldade prática aqui de obter a SE para cada caso específico que o perito vai usar o sistema. O que é possível utilizar, então, é a gente considerar como variável independente essa quantidade, né, a razão de probabilidades a priori, e a gente, então, representa a SE de forma gráfica, né, considerando aqui, então, no eixo horizontal, a razão de probabilidade a priori. O eixo vertical, então, é o valor da entropia cruzada empírica, calculado segundo aquela fórmula, e existe uma interpretação, em termos de teoria da informação, que diz que a entropia cruzada empírica significa o quanto que falta de informação para o julgador para que ele chegue à conclusão correta depois de ter apreciado a evidência. Então, o que a gente deseja é que essa curva seja o mais próximo possível do zero, ou seja, depois que o julgador aprecia as evidências que a gente apresentou utilizando aquele sistema, que essas informações sejam suficientes para ele chegar até a hipótese correta. Então, esse gráfico, geralmente, ele é apresentado com 3 curvas, né? A curva vermelha aqui seria a curva do nosso conjunto de LRs que a gente, de fato, está avaliando, né? Do sistema que a gente está testando ou está validando. A curva pontilhada aqui seria a curva referente a um sistema neutro, ou seja, um sistema que sempre produz como resultado LR igual a 1. E essa curva é importante, ou ela é útil de ser avaliada, porque se um sistema que a gente está avaliando tem uma SE acima do sistema neutro,
ele tá nos dizendo que nosso sistema está sendo prejudicial às decisões do julgador, ou seja, seria melhor não utilizar um sistema que, em termos numéricos, seria equivalente a um sistema que sempre dá LR igual a 1, do que se a gente utilizar o sistema quando essa curva vermelha está acima da referência neutra. Por fim, a curva azul tracejada seria a curva que representa as LRs que a gente obteve no nosso sistema se elas estivessem perfeitamente calibradas. Então, essa diferença entre a curva vermelha e a curva azul é justamente a componente de calibração da CLLR, quando a gente avalia aqui em torno da razão de probabilidades igual a zero. A gente também pode entender a SE como uma generalização da CLLR, considerando outras razões de probabilidade a priori. Se a gente lê esse gráfico aqui no valor de razão de probabilidade a priori igual a zero, né, em termos de logaritmo, ou seja, sem uma preferência a princípio para uma das hipóteses, esse valor aqui de cruzamento da linha vermelha é justamente o valor da CLLR no nosso sistema, e esse valor aqui da linha azul é o valor da componente de calibração do nosso sistema. Perdão, de discriminação. A componente de calibração é a diferença entre, a perda de calibração é a diferença entre a linha vermelha e a azul tracejada. Bom, eu estou falando de LR de validação, aqui rapidamente, como que a gente obtém, então, essas LRs para validação? A gente tem uma dificuldade sempre grande com disponibilidade de dados que são representativos dos casos forenses. Então, para a gente tentar maximizar o uso dos dados para validar o sistema, a gente geralmente faz a validação cruzada, do tipo Leave One Identity Out, para obter as LRs que tem como verdade ali que as comparações são da mesma pessoa. E para a gente obter LRs que foram originadas de comparações que são de pessoas diferentes, a gente precisa, a cada rodada de validação cruzada, retirar 2 identidades do conjunto e utilizar as demais imagens das outras identidades, então, para modelar o sistema de cálculo de LR. Entrando em resultados preliminares, a gente publicou, apresentou na Interforensics do ano passado, a Conferência Internacional de Ciências Forenses aqui no Brasil, esse resultado avaliando, então, o uso do ArcFace na base SCFace e utilizando modelagem gaussiana normal, ou seja, um daqueles métodos paramétricos, para calcular LR. A base SCFace, então, ela é composta por uma imagem de referência e 3 conjuntos de imagens para cada pessoa, cada conjunto capturado a distâncias diferentes, então a 4.2, a 2.6 e a 1 metro. Então, o que a gente fez foi modelar 3 sistemas diferentes, cada um referente a uma dessas distâncias aqui das imagens de CFTV. A gente obteve como resultados, então, CLLR 0.4 para a distância de 4.2 metros, que são as imagens de pior qualidade, 0.056 para a distância intermediária e 0.01 para as imagens de melhor qualidade. Aí, como referência, a gente tem que sistemas que têm CLLR abaixo de 1 são considerados úteis para fins forenses se eles apresentarem boa calibração. De fato, nas curvas SE, a gente está apresentando aqui os 3 modelos num único gráfico, né? Então, a curva preta é para o sistema de 4.2 metros, a curva laranja e a curva azul são os sistemas correspondentes às demais distâncias. A gente percebe, então, inicialmente, que todos os sistemas estão sempre abaixo da referência neutra, aqui em azul, né? E, além disso, a curva que representa a calibração ideal está sempre próxima da curva do nosso sistema efetivamente avaliado, o que demonstra, então, boa calibração, né? Então, nesses 3 casos aqui, os 3 sistemas que são avaliados aqui, eles são considerados apropriados para fins forenses. Além disso, a gente tem alguns resultados preliminares, além do ArcFace, já utilizando o FaceNet, na mesma base SCFace, e além de utilizar a modelagem gaussiana normal, a gente também está avaliando outros tipos de função de densidade de probabilidade, que nesse caso é a gaussiana skewed, né, a gaussiana não simétrica. Então, alguns resultados interessantes aqui estão relacionados a um subgrupo aqui da SCFace, né, na distância 3, que é a distância de 1 metro. A gente vê aqui, a gente percebe inicialmente que, aparentemente, a gaussiana skewed, aqui SG, parece modelar um pouco melhor essa distribuição dos scores de mesmas pessoas, ou seja, do conjunto SS, do que a modelagem através da gaussiana normal. A gente vai ver mais à frente que esse sentimento, né, que a gente tem aqui, ou essa impressão, ela se confirma mais à frente, em termos tanto de CLLR quanto em curvas SE. Eu acho interessante também avaliar aqui que a gente tem alguma sobreposição aqui significativa entre os 2 histogramas, e quando a gente compara com o ArcFace, que tem de fato um desempenho melhor do que o FaceNet,
a gente já percebe que essa sobreposição dos histogramas é bem menor, quase inexistente, né? E aqui eu só estou mostrando a modelagem por gaussiana normal, porque no caso dos scores obtidos com ArcFace, a gente não teve diferença entre gaussiana normal e skewed. Então aqui, os resultados em termos de CLLR, a gente percebe então uma melhora aqui à medida que a gente vai tratando imagens de menor qualidade, né, o que é coerente, esperado. Mas a gente tem sempre CLLRs mais baixas, que é o que a gente deseja, quando a gente considera o ArcFace, do que quando a gente considera o FaceNet, tanto com modelagem gaussiana normal, quanto gaussiana skewed. Para aqueles dois gráficos que eu mostrei inicialmente do FaceNet, a gente está com ele aqui embaixo, né? A gente tem então uma CLLR melhor, no caso da gaussiana skewed, e também uma perda de calibração menor no caso da gaussiana skewed, indicando então que o sistema está mais bem calibrado do que se a gente usar a modelagem gaussiana normal. Mas para avaliar se isso de fato é impactante, a gente pode ver o gráfico SE, em que a gente percebe aqui então que para essa distância 3, a modelagem por gaussiana normal ficou acima da referência neutra, utilizando os scores do FaceNet. Então esse sistema aqui seria considerado inapropriado para uso forense. Com a modelagem gaussiana skewed, os três sistemas para as três distâncias diferentes ficaram sempre abaixo da referência neutra. Então, apesar dele ter pior desempenho do que o sistema baseado em ArcFace, mas ainda assim ele seria considerado também apropriado para uso forense. Outros resultados preliminares estão relacionados a experimentos com fusão de features. Aqui a gente considera o cenário, então, que a gente tem várias amostras biométricas do mesmo indivíduo, né, ou várias imagens faciais, e a gente considera o modelo de reconhecimento facial, então, como um extrator de features. Né? A gente obtém, então, um vetor de embeddings, ou um vetor característico aqui, em que cada uma das componentes desse vetor, a gente pode pensar que ela é composta por uma parcela correspondente a sinal e outra correspondente a ruído, relacionado à qualidade da imagem, variação de expressão, iluminação, enfim. E quando a gente combina essas features, né, aqui nesse caso a gente fez experimentos usando a média simples, a gente tende a eliminar a parcela de ruído ou diminuir, supondo que o ruído é aleatório. E o sinal então se reforçaria ou pelo menos não seria diminuído. Essa suposição tem se mostrado coerente, né, e os resultados suportam ela. A gente tem aqui alguns ensaios na base BFW, em que a gente tem aqui a curva lilás, é a distribuição de scores de mesmas pessoas sem fazer qualquer tipo de fusão, e as demais curvas são obtidas através de scores em que a gente faz fusões com mais quantidades de imagem, uma quantidade de imagens cada vez maior em cada uma das curvas, né? Então, quando a gente funde imagens ou features obtidas de imagens de duas imagens, a gente tem essa curva verde, e à medida que a gente vai aumentando a quantidade de imagens, a gente vê que a média aumenta dessa distribuição de scores e o desvio padrão diminui, né? O que tem a ver, então, com uma melhora na performance. Isso, de fato, se reflete em termos de CLLR, com experimentos na base SCFace, tanto para o ArcFace quanto para o FaceNet, e também para o Delib, que foi um outro modelo que a gente experimentou também especificamente para esse ensaio. A gente percebe que quando a gente faz fusão, né, no caso das 5 imagens para cada distância aqui do SCFace, a gente obtém, então, melhoras na CLLR, independente do modelo que a gente está utilizando e também independente da modelagem que a gente utilizou para converter scores em LR. Por fim, então, a gente chega aqui no planejamento para a conclusão da pesquisa. A gente pretende, até o final de maio, concluir os experimentos utilizando os dois modelos de reconhecimento facial, nas 4 ou 5 bases de imagens faciais. Essa quinta base é uma base que a gente está estruturando aqui no Instituto Nacional de Criminalística, e se houver aprovação de Conselho de Ética em Pesquisa, enfim, de outras entidades, para que a gente utilize essa base e publique resultados, a gente também vai incluir na dissertação. Considerar também as possibilidades de modelos de cálculo de LR a partir de scores, né, Gaussiana skewed, KDR, regressão logística, e também avaliar 2 métodos para limitar o valor das LRs obtidas, em razão da gente ter, eventualmente, poucos dados para estimar, né, ou para treinar esses modelos de conversão de score em LR. Então, a literatura já tem alguns trabalhos que indicam ou sugerem a aplicação de restrições para os valores máximos e mínimos de LR que a gente obtém. Em seguida, a gente vai fazer experimentos adicionais com fusão biométrica até final de junho. Ao invés de fazer média simples, a gente pretende ponderar a composição das features utilizando uma avaliação da qualidade da imagem que deu origem a cada feature de entrada. Em seguida, a gente pretende fazer ainda 2 artigos relacionados à pesquisa, né? Um
um enfoque mais de biometria clássica, tratando de vídeos de baixa resolução e utilizando fusão biométrica para tentar melhorar os resultados desse tipo de material que é comum na perícia. Geralmente a gente tem quadros sucessivos com várias imagens, todas elas muito ruins, né? Mas essa possibilidade de melhorar o resultado utilizando fusão parece ser promissora para esse tipo de aplicação. Um outro artigo, sumarizando basicamente os experimentos do item 1, né, com enfoque mais forense, e, por fim, elaborar e defender dissertação até final de novembro. Era isso, eu passei um pouquinho do tempo aqui, peço desculpas aí ao professor e aos demais, mas era isso. Bom, vamos dar andamento para a segunda etapa, Rafael. Deixa a sua apresentação na tela, que Perdão, eu facilita tirei, né? para a banca. Tá. Isso, Tá. deixa aí, porque facilita para eles apontarem e tudo Tá, mais. deixa eu voltar no início aqui. Vou convidar aqui, passar a palavra para o meu queridíssimo professor, né, amigo, colega, Davi Menotti, para que faça suas ponderações sobre o trabalho, né? Davi, está com a palavra, meu querido, e novamente agradeço aí pela presença. Obrigado, Flávio, agradeço, tá? Então, antes de mais nada, é bom ser convidado para um trabalho desse nível, tá? Então, assim, quando a gente pega aquelas pipoca, tamo junto aí, Flávio, mas quando é coisa boa, tá? Então, não só, Rafael, porque você é um parceiro aí de projeto em andamento, né? Mas eu fico feliz em ver a qualidade do trabalho que você desenvolveu para uma qualificação de mestrado. Então, assim, começando, meus parabéns. Né? Então, vou falar mais um pouquinho aqui bem e depois eu vou só criticar coisas que eu acho que assim, que estão para melhorar, tá? Mas, de uma forma geral, eu acho que assim, a qualidade do que você fez, a forma como foi feita, tá? Vocês estão de parabéns aí, tá? Bem, agora eu vou mais para as críticas, tá? Não é crítica, é dúvida mesmo e a forma do documento, né? A questão que vocês colocam de razão de verossimilhança, né? Na literatura aparece como esse LR. Aí eu lendo o texto ali, eu perdi um tempo bom ali para eu ler digerir o capítulo 2, né? Você fala do peso da evidência. Será que não chamaria mais atenção se colocar no título o peso da evidência? Bem, é uma colocação minha para vocês dois refletirem, tá? Porque de fato eu vi que a razão, que onde vocês calculam, tá? Né? Tá tudo entendido, mas deixa aí para. Eu acho que do ponto de vista nacional chamaria mais atenção. Não sei se colocar isso na literatura forense, né? Evidence, weight, eu não sei como que é lá na literatura. Weight of evidence. Weight of evidence. Então, eu não sei, tá? Mas é uma coisa que na hora que eu li assim, eu falei, não, é verossimilhança, tá? Eu entendi, né, como estudar divisão computacional, mas talvez do ponto de vista forense, eu acho que se colocasse essa palavra no título, melhor, tá? Consideração chatinha, texto está em português. Rafael, você nunca escreveu um texto em inglês? Então, talvez é um desafio, tá? O primeiro nunca vai ficar bom. Né? Mas eu acho que está bem escrito. Achei um monte de erro, não de concordância, tá? Eu acho que assim, faltou uma revisão final. Tem aqui 140 linhas no meu arquivinho de anotação, deve ter umas 40 em branco, que são enter, né? Mas deve ter umas 50 ali, colocaçõezinhas que eu fiz só para vocês corrigirem o texto, para deixar ele mais... Tá? Mas nada que afetou a leitura, eu acho que está bem escrito, tá? Fora esse lado ali que tem bastante coisinha assim para arrumar. Uma coisa aqui, Rafael, você faz esse trabalho com dedicação parcial, 20 horas por semana, você tem uma licença, ou isso é 44 mais plus? Esse trabalho, Davi, ele é no tempo que sobra do trabalho. Tá, você não tem uma dedicação sábados, parcial? Sábados e domingos falando com o orientador quase que o dia todo. Tá, eu não sabia, tá? Eu não sabia disso. Eu achei que você tinha lá, a PS tinha liberado você por meio período, daí eu te puxar ali para fazer inglês. Eu até poderia pleitear isso, né? O departamento aqui tem essa possibilidade, mas eu preferi não fazer isso porque eu estou, na verdade, de olho para um doutorado, eventualmente. Tá certo. E se eu fizer agora, eu preciso pagar um pedágio aí de 2 anos, então eu preferi sofrer agora um pouco mais. Eu acho que assim, levando isso em consideração, então tá excelente a coisa, do muito bom leva para excelente aí, considerando o tanto de atividades que eu sei que você já desenvolve, né? Aí agora tem umas perguntinhas mais, deixa eu ver aqui, foram gerados.
Você fala que o resultado da FaceNet na 4.1.1 e na ArcFace lá no 4.1.2 no texto, tá? Uma coisa, Rafael. Eu vi slides ali, ó. Tem alguns slides que não aparece o número, tá? Depois só toma cuidado com isso aí. Daí eu queria anotar. Você fala que os resultados foram gerados pelo autor. O autor é você ou o autor dos artigos? Eu, autor quando eu falo o autor sou eu. 4.1.1, deixa eu abrir ele aqui. Então você treinou mesmo a rede, você foi lá e... Você está com GPU boa para fazer isso aí. Não, GPU que não falta não. De fato, assim, o que eu treinei, né? Eu treinei o modelo que eu estou usando no ArcFace. Então, tudo que eu mostro aqui de ArcFace é o modelo que a gente treinou aqui. Então isso aí tá... O FaceNet eu usei um modelo pré-treinado, que está disponível na biblioteca que eu usei, né? Mas o ArcFace, não, eu treinei do zero. Olha, eu vou fazer algumas perguntas aqui que podem aparecer meio deslocadas, que foram coisas assim que eu não entendi completamente, tá? Eu investi mais de 4 horas para ler seu texto, coisa que não é sempre que eu consigo investir para ler uma qualificação, tá? Talvez a gente teria que ter mais, mas não ando tendo não, tá? Mas então, essa sua passou da média aqui, porque eu fiquei interessado mesmo pelo trabalho. Você não usa nenhum tipo de supervisão de peritos para fazer um aprendizado da LR? Não, eu não uso. Eu vi que você fala muito ali no começo, até no capítulo 2, sobre os problemas que cada um teria, é difícil se reproduzir e tal. Isso. A gente não usa, Davi, a gente não usou. Assim, isso é algo que eu pretendo ainda investigar mais à frente, talvez no doutorado, inclusive, que é justamente tendo métodos validados para a gente calcular LRs a partir de sistemas automáticos, como combinar isso com a análise dos peritos. Porque os peritos, hoje, a conclusão do nosso laudo hoje é uma conclusão qualitativa. A gente não expressa a nossa conclusão dentro de uma escala que é quantitativa, não é uma escala numérica. Então, de fato seria bastante difícil, inclusive, a gente utilizar dados anotados pelos peritos ou de resultados dos exames hoje para treinar isso aqui que eu tô fazendo, né? Esse modelo de conversão de score em LR. Pessoal, eu não caiu a câmera aqui para mim. Alô? Oi? Vocês estão me Davi, nós ouvindo? estamos Eu tô te vendo e te ouvindo. Eu não estou. Você espera lá que eu... eu estava, mas acho que a minha câmera aqui que foi pro Vinagre. Deixa eu só restartar, tá? Só um pouquinho. Tá, beleza, pode ir lá. Se ele vai voltar rapidinho. Professor, só uma dúvida aqui. Vocês estão vendo aí na minha tela só a apresentação ou também Os o dois. PDF? Eu estou vendo o seu texto Tá. E a tua tela. No fundo da tela. Deixa eu deixar aqui só a apresentação, então, quando for alguma coisa específica do texto, eu arrasto lá para o outro monitor. Davi está voltando aí já. Davi, aê. É que eu sou porteiro aqui também. Opa, voltou, né? Isso, estamos te ouvindo. Desculpa aí, gente. Não sei, eu uso Não, isso aí, Linux. Isso é feature do modo remoto, Davi. Isso aí já é normal. Quando não cai, a gente acha estranho. Fala assim, aconteceu alguma coisa. Fica à vontade. Tá. Então, Rafael, eu sugiro aí você deixar essa discussão que você acabou de fazer aqui sobre deixar isso aí como um trabalho. Deixa como um trabalho futuro, tá? Se puder fazer isso aí, eu acho que enriquece tem isso, tá? Para fazer não foi feito, mas é um trabalho futuro. Questão de kernel gaussiano skewed. Só uma dúvida aqui, David. Desculpa, só para eu compreender melhor a sugestão. Assim, a sugestão seria, eventualmente, utilizar resultados de peritos para ajudar ou porque assim, ou validar o treinamento? Isso, você cita ali que existe, né? Até naquela figura inicial lá que eu achei super interessante, deixa eu ver aqui qual que é a figura da introdução, tá? Que existe a combinação. Sim.
Só que depois você não sabe se você vai sair dali e o que você vai fazer, tá? Essa é uma crítica que eu tenho da introdução. Você introduz muito bem o problema, tá? O que você vai trabalhar, o que não, você introduz qual que é o problema, só que você não fala direito, muito não fica claro o encaminhamento, né, da pesquisa. Daí, quando eu fui ler o capítulo 4, aí eu entendi que, de fato, quais eram as contribuições, tá? Mesmo assim, eu fiquei meio sem saber, de fato, quais são, aí já vem uma pergunta, quais são, de fato, as suas contribuições com relação ao que existe na literatura? Eu tentei pescar isso, tá? Na hora que eu li aqui, deixa eu ver, conceitos teóricos, não, que eu dividi aqui entre o que é que você está propondo fazer e, de fato, o que eu acho que está aqui. Hipóteses não ancoradas, mas eu vi que já tinha gente fazendo, eu vi a parte de tipicidade, que eu achei bacana, mas eu anotei aqui, eu não lembro certinho. Você mencionou, no começo do capítulo 4, você vai lá e menciona 4 características de modificações que você fez com relação a outros trabalhos, certo? Sim. Aquelas são as suas contribuições? E essas, o conjunto dessas contribuições, o conjunto dessas modificações, sim, eu consideraria que isso seria a contribuição principal do trabalho. Além de utilizar modelos de reconhecimento facial com melhor performance, como é o caso do ArcFace, os trabalhos que eu vi até hoje, no máximo utilizaram FaceNet, que a gente já sabe que tem limitações de performance hoje em dia, ou utilizaram sistemas proprietários, né, sistemas comerciais, e além disso utilizaram, que não é open source, e também utilizaram bases que não são públicas. Por exemplo, o trabalho da Suécia, que usou uma base privada, uma base interna da polícia da Suécia. Na minha opinião, isso aí tem que aparecer na introdução. As contribuições do seu trabalho tem que estar ali. Você fala quais são os objetivos, tá? E eu até falaria um pouco do como você vai fazer isso, tá? Porque eu só fiquei sabendo do como, é ArcFace, não é a FaceNet. Essa coisa que você mostrou da FaceNet e ArcFace, eu não consegui enxergar. Eu enxerguei na apresentação, então e você fez esses experimentos com a FaceNet, né? Quando você entregou o texto, você não tinha isso pronto ainda, né? Não estava pronto. Então, daí a apresentação trouxe mais então é isso, né? Sim, mas assim, cara, de uma forma geral, tá muito bom o que você está apresentando, né? Só estou falando aqui a forma como poderia ser apresentada a introdução. Acho que você já vai escrever o artigo, na introdução a gente já conta, olha, a diferença do meu trabalho com relação à literatura é essa, essa e essa. Tá? E você está fazendo melhor. Então, assim, o grau de contribuição do seu trabalho é bem inovador. Para um mestrado, tá? Só esse estudo, que se fosse repetir no cenário brasileiro e tal, acho que já era válido. Tá? É aquele que eu falo para o meu aluno, estudo comparativo para mestrado é uma coisa mediana, para não falar medíocre, né? Que a gente vê com maus olhos, mas é uma coisa que está ali. O que você está fazendo está muito acima disso. Né? E você tem que entregar o valor disso ali na introdução já. Olha, já existem esses outros trabalhos, são de 2018, 2019, e aqui, nesse aqui, eu estou fazendo isso. Tá? Então, essas são as contribuições do meu trabalho. Isso aí, para mim, ficou claro depois que eu li aqui na apresentação, ficou mais ainda. Tá? Uma coisa aqui, deixa eu ver. Na hora que você falou de kernel gaussiano skewed, eu nunca tinha ouvido falar, tá? Aí eu fui procurar ali, eu vi que tem um alfa, que é o grau de skewed, tá? E não tem nenhuma formulação matemática sobre isso, Rafael, no seu texto. Então, como você fez essa parte de probabilidade, vi ali que você entende de Bayes e tudo mais, pesque alguma coisa da gaussiana, se você vai manter o skewed mesmo, né, que eu não sei, tá? Para uma definição matemática. Na página 37, isso aqui é mais pentelhação, tá? Página 37, você fala de KDE na parte não supervisionada, na parte paramétrica. É ali mesmo que se encaixa ou não? Não, se está na parte paramétrica, está errado. Eu tenho que corrigir, então. 37. A estimativa de densidade é um método que será utilizado e se enquadra nesta categoria. Deixa eu ver. É o primeiro parágrafo da 37. Porque não são utilizados métodos paramétricos. Tá. Não. Tá certo. Aqui ali eu li, então retiro o que eu falei. Outra coisa, você fala de KDE, você já ouviu falar de janela de Parsing? Janela de? Parsing. Eu vi esse termo na literatura, Davi. Tá, sim, porque, mas... não sei se acaba sendo a mesma coisa que KDE, tá? Mas é a coisa mais clássica,
Na hora que você veio falar de método não paramétrico, eu que dou aula disso aí, tá? Só deixo isso aí para você falar. Ainda, visualizando os gráficos que você apresenta, que você já apresentou com coisa paramétrica, eu não te encorajo a ficar gastando muita energia nessa parte. Porque as curvas, né, eu não sei se você vai ter muito ganho ali, mas se você já está com tudo engatilhado, faz lá a comparação da coisa. Sim. Tá? Mas olhando ali as curvas, ainda mais depois que você mostrou, dá ligeiramente, tá? Mas será que vai existir um momento em que vale a pena? Sim. Outra coisa, equação 2.2. Tá? Aquele vírgula I de... Ali, I é o que mesmo? Não é evidência, Ele complicou todo o entendimento da coisa, viu, Rafael? O I, né? A informação de o I. contexto. Então, A informação de contexto, Davi, são informações específicas do caso que podem ser relevantes na formulação das hipóteses HP e HD. Tá, mas isso entra na razão de probabilidade a priori? Que isso aí que badernou minha cabeça. Porque se é a priori, não tem que levar em consideração. Ele, a priori, se refere à evidência, né? Essa informação já está presente na razão de probabilidade a priori, sim. O a priori se refere a antes da evidência, antes do E, e não do I. O I já, ele... Então, você mantém a coisa como está ali. Sim, sim. Eu não acho que isso daqui seja um erro, não. Acho que está correto. Tá, eu só achei... Ficou confuso para eu entender o teorema do Bayes, tá? Depois que eu tive que ver. Daí depois eu consegui entender. Sim. Eu discuti muito pouco mesmo sobre o I, né? Mas isso talvez possa ser algo que dá uma enriquecida aqui. Eu acho que se você falar um pouquinho sobre ele, dá o leitor de escola, porque eu fiquei colado nele. Falei, não, onde é que tem Bayes aqui? O Rafael tá viajando. Né? Depois eu vi, não, tá bonitinho, perfeitinho, parabéns aí pela coisa que você fez. Uma dúvida. Se por acaso P de E dado HP e P de E dado HD forem menor que 50%, tanto faz? Você mantém esse cálculo? Sim, P de E no cálculo assim, da LR, tá? Tá, o numerador e o denominador da LR, eles não precisam somar 1. Porque eu sempre preciso pensar sobre isso. Quando a gente calcula isso, eles não dão um número, daí para você apresentar alguma coisa, você faz a normalização boba lá, certo? Mas a minha pergunta é a seguinte, quando nem o prosecution, nem a defesa tem certeza superior a 50%, isso deve ser levado em... Isso beneficia a defesa, entendeu? Só estou pensando do ponto de vista aqui legal, tá? Não, sim. Assim, a gente tem que... O que é a interpretação da LR é o quanto que ela suporta mais fortemente uma hipótese em relação à outra. Tudo bem. Então, é a definição dela, tá? Então, que eu não gosto. Tá? O meu feeling de matemática eu não gosto, porque uma tinha que ser maior que a outra em 50%, não só a razão. Tá? Mas assim, porque, continuando nessa linha de perito, eu não sou perito. Tá. Né? Mas assim, continuando nessa linha de raciocínio, que ela representa o quanto que a evidência suporta mais fortemente uma hipótese em relação à outra, supondo, por exemplo, que o numerador seja 0,5 e o denominador seja 0,000005, né? Então, ela oferece um grau de suporte de fato muito maior para a hipótese da acusação do que para a defesa. E no final das contas, essa informação é útil para o jogador decidir sobre essas duas hipóteses. O que pode acontecer é que se nenhuma probabilidade é alta, se nenhuma das duas probabilidades é alta, né, nem do numerador nem do denominador, a gente pode ter um problema, na verdade, na formulação das hipóteses. Né? Pode ser que as hipóteses não sejam bem adequadas para explicar, nenhuma das duas hipóteses sejam boas o suficiente para tratar ou para explicar, né, aquela evidência. Mas quando a gente compara uma hipótese com a outra, né, que é o papel da LR aqui, o valor da LR, no final das contas, é que dita isso, né? Essa proporção maior de uma em relação à outra. Mas do ponto de vista de perícia, se a LR, se um valor de uma ou da outra ficar inferior a 50%, não tem problema. O que manda é a razão mesmo. O que manda é a razão mesmo.
O que normalmente a gente tem, né, por exemplo, no caso mais comum aqui de comparação facial, né, que a gente, do jeito que a gente está modelando as hipóteses aqui também, de hipóteses não ancoradas, né, essas hipóteses elas vão ser, na verdade, complementares. Então, se uma for muito próximo de um, a outra vai ser o complemento, né? Então, a Porque eu gente... só estou imaginando se em algum caso, tá? Eu coloco um if lá para você ver se existe alguma situação onde as duas dão abaixo de 0,5 e investiga esse caso, tá? A sugestão que eu tô aqui para cumprir o tempo, tá? Porque assim, já falei, tá muito legal, muito bacana, tô tentando dar contribuição para vocês aí. Rafael, eu não sei se vocês já viram aí na literatura a questão da decidabilidade. Tá? Não sei se isso... Desculpa, Davi. Decidabilidade, de fato, o que é decidabilidade? Tá? É que eu vi numa dimensão, tá? Então, eu trabalhei já com sistema biométrico, a gente mede a qualidade de uma biometria, de um sistema biométrico, tá? Ele tem a ver com a decidabilidade. Quanto maior, superior a 3, é uma característica biométrica importante, tá? Então, só estou trazendo isso aí para você lembrar se tem alguma relação, se isso aí te ajudaria, tá? Para discriminar o sistema biométrico. Por outro lado, os mecanismos que você mostrou ali para validar a qualidade, eu achei super apropriado, super interessante, tá? Você fala sobre tipicidade no começo do texto, mas eu não vi isso aí desenvolvido na proposta. Achei super interessante, né? Eu já vi alguns trabalhos onde a gente consegue treinar mais para para o caso positivo e mais para o caso negativo, dar um enfoque diferente para justamente afastar, né? A gente está fazendo isso aí com face, porque assim, o indivíduo, quando tem a máscara, ele já tende a ser muito diferente quando não é ele, mas quando é ele mesmo, ele tende a afastar mais. A gente não queria que afastasse uma distribuição da outra, tá? E daí você falou que levaria isso em conta e eu não vi isso aí ainda no texto. Eu não explorei isso ainda, Davi, sendo bem sincero, assim, o que eu já vi sobre isso, eu já vi duas abordagens que tentam calcular o score, levando em conta o quanto que cada uma das features ali é comum, né, na população, na amostra da população, e isso, a gente tem um trabalho aí na literatura, né, forense, que usou dados sintéticos, usou simulação de Monte Carlo para demonstrar que isso seria importante, né? Então, assim, a lógica desse trabalho na literatura me parece toda muito bem feita, bem encaixada ali, não vejo nada que possa ser argumentado em desfavor. Agora, eu tenho sérias dúvidas se na prática a gente vai ter dados suficientes para fazer uma modelagem robusta para esses dados. No sentido de que, assim, a gente tem features aí, por exemplo, no caso do FaceNet de 128, né, dimensões, do ArcFace a gente tem features de 512 dimensões, e a gente geralmente tem bases de dados em que a gente tem poucas imagens para cada pessoa. Então, a gente tentar modelar a distribuição de features desse tamanho, né, dessa dimensão, com poucas imagens para cada pessoa, eu tenho sérias dúvidas se isso de fato vai representar um ganho no final das contas. Mas é algo que eu pretendo investigar, inclusive testar essa hipótese de que a baixa quantidade de dados pode ser um empecilho prático aí para usar isso na A questão é, você tem prática. tempo para fazer isso? Essa é uma boa questão. Tá, então assim, como membro da ser... banca, eu sugiro que você esquece, tá? Porque você já tem 2 artigos bacanas para você fazer, tá bem enquadrado. Então, talvez até na delimitação de escopo que você faz, fala que você não vai abordar isso aí. Tanto é que depois eu até busquei aqui, daí você fala inclusão, tá vendo aqui no capítulo 4, inclusão da possibilidade de calcular LR a partir de scores de similaridade e tipicidade. Eu falei, legal, só que eu não vi nada disso, tá? Então, só... Talvez, tá? Na hora que você vê aí que você só tem 6 meses para fazer 2 artigos, né? Sim. Então, talvez, poda isso, joga lá para o FutureWorks, tá? Eu achei super legal, mas assim, você tem que fechar o quadradinho. Perfeito. Tá? Aí, uma coisa que eu achei que faltou aqui no seu trabalho, é importante para fazer a submissão, é a comparação com a literatura. Certo. Tá? Que eu acho que não foi feito ainda. Pelo que você me falou, você já tem resultado superior. E a gente só olhando seus resultados preliminares,
Eu fiquei com essa impressão, será que o Rafael só está fazendo estudo comparativo? Eu vou ter uma dificuldade prática, David, de comparar com a literatura. Na verdade, eu acho que, salvo engano, um trabalho de 2014, e aí já usando um modelo de reconhecimento facial bem defasado, né? Com esse trabalho, acho que eu vou conseguir fazer, que é com o TUCF ali, mas os demais vai ser praticamente impossível, porque, por exemplo, esse da Suécia, né, que eles usaram um sistema comercial, né? Não disseram qual é. A base, sem chance de ter acesso, eles nem divulgaram a base dele na pesquisa, nem mostraram imagens que eles usaram, só descreveram que são imagens frontais, de boa qualidade e tal. Então, numa revista de biometria, isso. você vai levar cascudo por causa disso. Na forense, Sim. eu acho que é tranquilo Sim. você justificar, tá? Então, assim, você tem que dar um jeito de comparar, ou pelo menos mencionar e falar que existe essa dificuldade. Tá? Então, assim, vai se meter com um periódico bacana, não deixe de mencionar que existe a dificuldade, criar uma tabela e deixar bem claro, olha, esses resultados não são, não é uma comparação justa. Mas pelo menos você fez o seu trabalho. E por quê? Você vai lá e fala por quê, tá? Isso aí, Davi, a gente tá mirando na FSI, Foreign Science International. Acho que passa, né? Eu acho que ele encaixa bem lá. O pessoal lá tem uma visão um pouquinho menos biométrica. Mas eu acho que se você colocar essa tabelinha mencionando e dizendo, olha, asteriscão, isso aqui não é uma comparação justa. Mas é o que a gente está mostrando que existe na literatura. Então, uma subseção dos experimentos, acho que seria bom. Rafael, uma coisa que eu não vi aqui, uma discussão sua, é sobre o protocolo Open Word e Closed Word. Você sabe a diferença entre eles aqui? Protocolo Open Word e Closed Word. Se você deu as amostras ali para treinar e testar, são de indivíduos. Esses indivíduos estão presentes na base de treinamento, base de teste? Eu utilizei validação cruzada do tipo leave one out, né? Ou leave two out. E você deixou o cara que tá na validação, ele não conhece? Não conhece. Tá, então daí você deixa isso, tá claro, você falou isso. Fala que isso é open world e é o cenário real. Tá? Você de fato falou ali, eu não prestei atenção. Tá? Então falou, olha, isso aqui é um cenário real. Porque se você fizesse ao contrário, seus resultados eu acho que seriam melhores ainda. Tá? Então eu que não prestei atenção aqui. Muito bem. Aqui a questão da FaceNet eu já perguntei. Estou quase acabando. Com relação a BrickFace, Rafael, quão provável é disso acabar virando uma base pública, ou pelo menos uma base que você possa... Que eu tenho uma base aqui que eu hoje já mesmo recebi um pedido de... O cara não manda um e-mail, não assina um negócio, isso e aquilo, não é professor da universidade com scholar estabelecido, eu não passo a base. Eu assinei um termo com a Copel lá, tá? Essa não precisou passar em termo em conselho de ética. Eu tenho uma outra de FACES, que só eu libero quando o cara faz tudo bonitinho. Qual é a chance real de você ter essa base disponibilizada? Que isso é uma contribuição muito importante para um trabalho de mestrado. Olha, Davi, eu acho que é bastante realista a gente pensar em ter uma base para ser distribuída nos termos que você exemplificou aí. Né? Que tem que ser solicitada e que a gente disponibiliza para quem... Isso é uma contribuição do seu trabalho. E é um objetivo específico. Tá? Ter uma base para fazer a validação e é uma base criada por um instituto de perícia. Tá? Porque eu não sei se as outras são. Essa base surgiu, na verdade, uma dificuldade que eu tive com um caso prático aqui do INC, né, de perícia em comparação facial, em que as imagens que são questionadas são de documentos, né, impressos ali, e que a gente tem, por exemplo, artefato de impressão, desgaste do papel, né, da fibra mesmo ali, sobreposição de elementos de segurança impresso, né, aquelas reflexões que a gente tem na imagem de alguns documentos quando a gente escaneia e tal. E eu não encontrei base aí pública que a gente pudesse usar para tentar calibrar aí algum sistema para calcular LR, né? Então, eu acho que tem realmente uma oportunidade da gente fazer uma contribuição aí relevante com isso. Tá. Agora eu acho que vem a última, só para não falar. Essa questão da fusão biométrica, tá? Eu acho que essa proposta que você fez ali vai te dar resultado, tá? De avaliar pela qualidade de cada um, você vai mostrar simplesmente isso aí vai dar
vai dar algum resultado. Mas com relação a essa literatura de fusão de features ou fusão de classificadores, que você até poderia fazer, tem uma literatura vasta sobre isso, tá? E, assim, você não teve tempo de explorar isso aí apropriadamente, eu acho, tá? Muito pouco. Muito pouco. Então, aí, eu não sei, mas de qualquer forma você está pensando em extrair 2 artigos de revista de um mestrado. Já é muita coisa. Tá? Então, se não der tempo, para mim, tudo bem. Tá, tá bom. Falou para ficar quieto. Mas é bastante coisa. Deixa o cara fazer as revistas. Deixa o cara. Então, o resto aqui... É meu pagamento. Eu tenho que receber alguma coisa aqui. Véio. Tá certo, tá certo. Daí eu tenho, assim, várias outras bobeiras, assim, de texto, tá, Rafael? Coisa que numa sentada de meia hora você faz aqui, que eu não vou investir mais o tempo meu, da banca, do Flávio aí, que acho isso aqui uma chateação. Também acho, viu, Flávio? Mas, assim, eu acredito que o trabalho do Rafael vai ter alguma contribuição a mais aqui depois desses questionamentos, tá? De qualquer forma, ele já fica com a segurança aí de que eu acredito que ele tem um mestrado muito bom, nesse cenário que ele está falando aí de dedicação de final de semana, excelente. Tá? Então, parabéns para vocês aí. Pode falar. Não, ainda no caso, tipo assim, a chatice é só a burocracia para organizar isso, mas a banca é a coisa mais divertida. É a parte boa, né, do trabalho. Mas, Davi, agradeço mesmo. Né? É um trabalho que está, teoricamente, iniciando, mas o Rafael já avançou bem, tá certo? E eu vou passar a palavra para o Flávio Elias, até para ele já dar algumas contribuições, encaminhamentos dele. Aí depois a gente faz o nosso bate-papo geral na nossa salinha reservada. Flávio Elias, meu querido, a palavra está com você. Fique à vontade. E novamente agradeço pela disponibilidade. Que isso, eu que agradeço o convite seu, do Rafael. Cumprimento o Davi aí, que já minha fala vai ficar curta, né? Assim, eu só tinha algumas dúvidas, assim, também não sou tão próximo, ou tão, vamos dizer assim, especialista no assunto, mas, né, a gente tem trabalhado ultimamente, né, na minha época, ainda era o VGG, né, os últimos trabalhos que a gente orientou, mas tá tudo meio encaminhado, Rafael. Eu acho que, digamos, você tem já bons resultados preliminares. Eu acho que uma dessas sugestões do professor Davi, né, de apresentar as coisas lá no trabalho, do capítulo 4, aqui no começo, né, são fundamentais, né, já mostra aqui vem o trabalho. Algumas coisas também que normalmente a gente vê nos trabalhos relacionados, né, assim, você vai elencando os trabalhos relacionados e vai pontuando, né, de que forma você vai descolando, né, o seu trabalho, né, ou você vai construindo, né, a sua proposta, né. Disso aqui eu aproveitei tal coisa, ou eu observei que eles sugeriram, né, numa proposta futura, melhorar isso, aquilo, e você vai encaminhando a sua referência bibliográfica. E nessa parte da referência, ou seja, a técnica de regressão logística, aquela outra que você usa também, é até uma pergunta, né? Nenhum dos trabalhos relacionados, né, com LR usa aquelas técnicas, né, para a limitação dos valores? Na verdade, até agora, sim, algum trabalho, professor, que se proponha a fazer algum tipo de validação, como eu estou pretendendo avaliar aqui, né? Não, eu não encontrei. O que eu encontrei foram os trabalhos que originalmente apresentaram essas técnicas, né? Propondo essas técnicas para validar, para limitar, né, os valores das LRs obtidas. Então, de fato, não. Eu não encontrei na literatura nenhum trabalho que fizesse essa validação, né, fizesse essa avaliação, essa modelagem de sistemas para calcular LR e incluíssem como um dos estágios esse estágio final de limitação dos valores de LR. Isso, Tá. por isso, inclusive, que no capítulo 4, eu acho, foi Aí quando eu comentei, você né, só que aquelas apresenta, só modificações, comenta.
Isso. Isso. Tá. Assim, talvez depois vocês pensarem quando vocês reestruturarem, né, reposicionar essa questão também das técnicas. Uma coisa também que me preocupou é que no começo, quando você fala do paradigma do LR, você cita especificamente, né, a National Institute of Forensic da Austrália, você fala do Instituto Nacional de Criminalística, mas ainda não tem a referência lá, né? Tem uma interrogação. Na verdade, foi uma falha minha, professor. Eu até peço Tá. desculpas, porque já tem normativos internos aqui do Instituto, né, sob a forma de instruções técnicas, né, normativos internos aqui da diretoria, recomendando conclusões com o uso de LRs. Mas foi uma falha minha de não ter referenciado aqui então, o documento correto. Talvez o desdobramento desse raciocínio meu seja inócuo, mas assim, ele, de qualquer forma, né, eu acho que porque eu estou pensando na legitimidade do método, né? A gente, quando a gente fala, né, quando a gente lembra, né, Osaka, que é NIST, ou seja, eles estão propondo alguma coisa, pelo que eu estou entendendo, ancorado. E o método que você está propondo é não ancorado. É isso mesmo? Não, na verdade, a leitura que eu faço da proposta do NIST, da USAC, é que eles estão se aproximando, né? Eles estão propondo que as conclusões de exames sejam expostas levando em conta duas hipóteses sempre, explicitamente duas hipóteses, né? Isso é uma novidade em termos das recomendações que a gente vê na área forense dos Estados Unidos, que tradicionalmente sempre assim, é comum ainda nos Estados Unidos que a gente tenha, na comunidade forense de lá, resultados do tipo categórico, né? Do tipo ou identificação, ou exclusão, ou uma grande área no meio ali de indecisão, né? E nesse aspecto, as entidades aí, a ENFSE, né, a Rede Europeia de Laboratórios de Ciências Forenses, a Austrália e Nova Zelândia, nesse aspecto já tem uma tradição anterior aí de seguir nesse caminho de abordagem através da LR, que um dos aspectos fundamentais da abordagem do paradigma da LR é você necessariamente contrapor essas duas hipóteses. O que o NIST agora está fazendo, né, com esse documento aí que está em discussão, né, que está em construção, é caminhar nesse sentido de, pelo menos, incluir nas avaliações, né, periciais aí, que pelo menos sejam contrapostas sempre duas hipóteses. Então, eu vejo que eles estão se aproximando desse paradigma da LR, mas ainda não é, a rigor, né, uma recomendação específica e firme no sentido de que a gente recomenda explicitamente que sejam as conclusões feitas segundo o paradigma da LR. Tá, e aí, ou seja, nas duas hipóteses, né, de que fulano fez aquilo ou, né, não foi fulano que fez aquilo. Em tese, então, a sua proposta está aderente à direção que está sendo tomada. Sim, tá? sim, pelo aspecto da gente estar levando em conta necessariamente duas hipóteses, tá? De acordo com essa proposta deles. Então, sim. Tá. Bom, aí, voltando, né, um pouco também a essa questão normativa, quando você cita aqui as referências, deixa eu ver aqui, ó, quando você fala, acho que na página, ali perto da equação 2.1, acho que o professor já tinha mencionado isso, mas em outra situação. O que eu queria perguntar ou esclarecer, de certa forma, é quando o tipo de abordagem do LR ele está baseado, né, em duas referências. Essas referências são do Lambert mesmo ou é outra? A 23 e a 24? 23 e 24? Tá Não, apesar na de ter página J.A. 6. Lambert, é só uma coincidência do nosso colega Nossa, é perito muito. aqui, Eu Lambert. fiquei pensando, será que é Eu o fiquei Jorge? também. Eu fiquei. Quando eu vi isso Não aqui, é eu não ele. acreditei que era O essa pior, coincidência o pior possível, não mas foi não. isso, Flávio.
Por Não é isso, quando ele estava possível. conversando sobre a técnica, não, quando ele estava conversando sobre a técnica, tem um autor que é um australiano, que ele é Morrison. Isso. E o Não, Morrison, então, no o Morrison trabalho que ele aqui, faz eu fui LR, ver. não, era o Morrison que trabalhava com fala, com reconhecimento de fala, que é a mesma coisa que o André Morrison fazia, né? Era de áudio, essas coisas. Eu falei, o Morrison criou isso, não estava nem sabendo. Aí o Rafa, não, professor, é outro Morrison. Aconteceu, isso aí acontece. Não, Desculpa, pois é é, só a mas interferência. aí sobre. Então, mesmo sobre essas referências, ou seja, elas são, vamos dizer assim, o sedimento suficiente para essa abordagem, porque assim, eu vi que ela foi de 98, a outra, né, de 20 anos depois. E assim, é claro que eu não fui ler os artigos, mas aí cabe aqui te perguntar, né, se elas efetivamente, né, dão o suporte para essa abordagem de interpretação e apresentação do peso da evidência. Perfeito, professor. Esses dois trabalhos são justamente sobre esse tipo de paradigma, né? O Case Assessment and Interpretation, né, formulado nessas duas referências, ele é um modelo proposto que vai além da abordagem da LR. Na verdade, ele envolve também, ele está dentro do contexto em que é, de, de, de prover serviços forenses, né, que surgiu dentro do Reino Unido, e ele vai além, então, da abordagem da LR. Mas um dos aspectos que esse modelo engloba é que a apreciação do peso da evidência, né, e a comunicação do peso da evidência para o cliente é feita através da apresentação do resultado em termos de LR. Assim, eles discutem de maneira bastante aprofundada essa necessidade de existirem duas hipóteses que são contrapostas, uma que seja do interesse da acusação e outra que seja do interesse da defesa, e que seria, então, o papel aí da perícia avaliar o quanto que aquela evidência é mais plausível considerando uma hipótese como verdadeira do que considerando a outra hipótese como verdadeira. Isso, em linhas gerais, é o que está mais ou menos descrito nessas duas referências. E assim, esses dois trabalhos, eles dão esse suporte aí para essa caracterização teórica do que é esse modelo que a gente chama aí de paradigma DLR. Tá. Então, assim, seguindo eles, ou eles se tornaram efetivamente referências, né, Sim, nesse tipo de sim, abordagem. sim, Tá, sem não, dúvida. tudo bem. Quando, quando você fala da hierarquia lá das proposições ou das Uhum, hipóteses, sim. você avaliou além, além da, só, vamos dizer, só o tipo e a atividade, ou você avaliou alguma composição diferente, ou você não chegou a avaliar? Eu não entendi muito bem, acho que o professor Davi tinha perguntado também alguma coisa nessa linha. Aqui, sobre a hierarquia das proposições, é uma discussão que eu coloquei aqui foi mais no sentido de caracterizar especificamente o que o trabalho, em que nível dessa hierarquia das proposições que o trabalho se insere, né? Como ele está relacionado diretamente ao exame de comparação facial, esse exame que a gente faz hoje, o exame manual, né, feito pelo especialista, ele já se enquadra como um exame aí no que seria o nível da fonte, né? É um exame que a gente chama, inclusive, de atribuição de fonte, no caso, né? Está dentro dessa classe de exames em que a gente busca aí atribuir ou determinar qual que é a fonte de um determinado vestígio, né? Esse vestígio, no nosso caso aqui, é a imagem facial, né? De alguém que estava cometendo um crime, e a gente busca então verificar se a fonte daquela imagem facial que está no vestígio é um determinado suspeito, né? Ou uma outra imagem de uma outra pessoa que a gente quer saber se é a mesma. Então, o exame ele é bem delimitado para e caracterizado como uma abordagem aí de nível da fonte, né, dentro dessa hierarquia. Algumas Pois é, abordagens que a gente... Pois não. aí você consegue, por exemplo, fazer a, a similaridade e a tipicidade com base, né, nessa avaliação que você está explicando. Toda discussão
seguinte do trabalho, né? Inclusive essa questão de scores que levam em conta apenas similaridade ou que levam em conta também a tipicidade, elas estão todas enquadradas no nível da fonte. O fato de Tá, mudar o tipo de score não tem relação com avaliar algum nível de atividade ou inclusive do crime, né? tá, São, não, são, entendi. É são porque ortogonais aí. eu estava vinculando as duas coisas e eu achei que você tinha, você tinha feito essa avaliação também. Bom, acho que aqui da parte da verificação do capítulo 4, o professor Davi já esclareceu bastante. Acho que só tem mais um ponto final aqui. Depois eu te mando, Rafael, o texto, assim, tem algumas, digamos, sei lá, talvez em vez de usar performance, usar desempenho. Uhum. Aí tem alguns erros de português, tem Sim, algumas tem. caudas que saíram coadas, saíram invertidas, tá? Aham, Lá na parte do empírico lá. Deixa eu aham. ver, tem uma perguntinha aqui, não. Teve umas fórmulas também que eu me perdi aqui, eu não consegui sair de um lugar para o outro, principalmente numa, na, na página 41, que daí até você falou que por questões de diagramação tinha sido limitada. 41. Deixa eu só localizar aqui, professor. É, é da utilidade esperada? É isso, 4.5? isso, essa. Aí, essa aí eu vou te contar que eu tive que Ela ler foi. algumas vezes aí, Sim. viu? Eu também. Eu confesso que eu tive uma dificuldade. Eu tentei condensar um pouco aqui as coisas e talvez tenha condensado demais. Talvez eu pudesse ser mais descritivo Por e seguir um favor. pouco mais a referência que eu usei aqui para tentar não ficar. Eu pulei algumas etapas aqui de manipulações e tal, de argumentação, talvez seja válido detalhar um pouco mais mesmo. A referência tá. Pois é, eu também fiquei em dúvida na referência. É 83 mesmo, né? Aí eu até falei, vou, não vou, vou, não vou, não vou, né? Aí ficou de eu terminar de ler o trabalho. Aí a parte do CLLR, você já falou bastante aqui na apresentação. Eu tinha ficado, né, meio com a dúvida da calibração, né, das funções, mas você apresentou como é que nos gráficos lá de pé as cores não estão determinadas ou eu perdi, né? O que que a curva azul e a curva vermelha, Ah, sim. né, representam lá na 48. Uhum. Aqui, professor, a curva vermelha representa. Faltou descrever isso aqui mesmo. Eu vou ajustar isso. Mas a curva vermelha representa a distribuição de LRs que tem como verdade aí a hipótese da defesa, né? Então, o que a gente quer é que essas LRs sejam o mais baixas possível. E a curva azul são as LRs ali de validação que tem como verdadeira a hipótese da acusação. Que a gente deseja, então, é que elas sejam o mais altas possível. Mas faltou mesmo colocar isso na legenda aqui. Vou ajustar Tá. isso. Porque depois, quando você explicou os gráficos do SE lá, ou seja, por que limitado até 1, o papel da linha vermelha, aí ficou mais claro. Uhum. Mas nos gráficos anteriores Sim, eu não tinha, digamos, faltou essa informação. faltou. Eu vou ajustar isso aqui melhor mesmo. Tá, depois falou do G, do SG, que eu só fui me situar aqui na apresentação, e das tabelas, né? Um, outro comentário também só de forma, né?
no caso, tabela, o título dela fica em cima, às vezes até a norma aí do departamento, né, do programa não considere isso, né, mas no nosso, o caption de figura é embaixo, o caption de tabela é na parte superior. Bom, vou ajustar isso aqui. Depois você entra na questão das fusões, né? Eu fiquei bastante feliz com esse gráfico 5.3 aí, né? Ele efetivamente traz os ganhos, né, das fusões, mas é outro universo aí. E o Flávio, ele explora demais os alunos dele, assim, eu sempre falo isso, mas assim, eu vou terminar minha revisão por aqui. Eu acho que o professor Davi já foi bastante amplo nos demais conceitos, e assim, eu tinha esses comentários e alguns ajustes que depois eu te mando o documento também, além dessa ordenação do capítulo 4 aí, com relação à apresentação, à introdução, que eu acho mais, vamos dizer assim, mais crucial, mais importante para vocês, né, avaliarem, conversar com o Flávio. É isso aí, Flávio, obrigado. Obrigado, professor. Pô, eu agradeço, amiguíssimo de Flávio Elias. E eu não exploro, não. É meu pagamento. Eu tenho direito a receber. Todo mundo recebe aqui, só eu que não recebo. Deixa eu bater nos meninos, eu bato com o maior carinho. Chicote, né? Nossa, Nada. o outro do doutorado, ele fez 3 teses, né? Aliás, vou deixar isso? por 2, no mínimo. Ele fez 2 teses. Se eu for fazer tese com o Vidal, Flávio, Rafael, cuidado. Que isso? Aí, tá vendo? Eu sou o único que não recebe aqui, gente. Eu sou o único que trabalha 24 horas por dia e não recebo nada. Isso é maldade comigo. A hora que eu vou receber, o pessoal quer cortar minha grana. Mas, bom, nesse momento a gente vai fugir para outra sala, Rafael. A gravação para, né? Porque já terminou aqui já. Eu vou levar a banca para a salinha.